irmãos? Espero que todos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base. Livro do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Ouvi isso, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vós se dirige esse juízo, visto que fostes um laço para Mispá, e rede estendida sobre o Tabor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, agradecendo pela Tua palavra, pedimos que o Senhor venha nos edificando, nos dando sabedoria e entendimento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deixa eu regular melhor aqui a luz, senão fica muito forte. Amém. Capítulo 5 do profeta Oséias. Veja, o profeta continua fazendo sua denúncia. Só que aqui ele abre contra 3 categorias de pessoas. Ele abre contra os sacerdotes. Nós vimos na palavra passada a culpa dos sacerdotes, tá? Quando Israel rejeitou o conhecimento de Deus, os sacerdotes não chamaram a atenção do povo, mostrando que se deveria cultuar o Deus verdadeiro e não se cultuar os ídolos. Lembra aquele versículo clássico: meu povo perece, está sendo destruído, porque rejeita o conhecimento. Veja, de uma maneira direta, ali não estava falando do conhecimento bíblico. Ali está falando do conhecimento do Deus verdadeiro, de servir o Deus verdadeiro, na maneira que era pelo Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Israel tinha se afastado disso. E nós vimos o quê? A consequência de um povo onde o sacerdote se corrompe. Só que aqui, Oséias vai ampliar o chamado. Oséias vai falar com a casa real, vai falar com os políticos de Israel. Lembra que quando nós estudamos o profeta Amós, a abundância em Israel era muito grande, a fartura era muito grande. Jeroboão II foi um grande administrador. Porém, havia muita corrupção das autoridades e muita corrupção da classe dominante. Então é essa classe que Oséias está chamando a atenção aqui. Agora, não bastando isso, Oséias chama a atenção do povo de Deus, porque o povo tinha se adaptado ao culto a Baal, não estava preocupado em servir a Deus e estava misturando todo o culto. Em alguns casos, sequer o nome do Senhor era invocado. Então, isso que está sendo falado aqui é para essas 3 categorias de pessoa, que praticamente pega tudo aquilo que era importante em Israel. E olha que interessante, o versículo fala sobre Mispá, um laço em Mispá. O que acontece? Mispá era uma cidade de Israel onde acontecia muito culto a Baal. Essa cidade era conhecida pelo culto a Baal. Esse culto a Baal, o que é? Um laço, uma armadilha para o povo. Isso aí é que vai trazer juízo. Só que o profeta vai mais longe, o profeta vai no maior santuário que tinha de adoração a Baal, que era o Monte Tabor. Esse Monte Tabor, famílias e famílias de Israel iam ao Monte Tabor, levavam sacrifícios, levavam oferendas, e embaixo das grandes árvores praticavam sexo ritualístico, e isso permaneceu por anos e anos, até que Israel foi arrancado da terra. Então aqui Deus está pegando o quê? Está colocando o ponto. O ponto é que vocês não me adoram. O ponto é que vocês adoram Baal. Eles até poderiam responder: mas Senhor, nós vamos nas reuniões no teu templo. Que templo? O templo em Betel e o templo em Dan. Mas olha que interessante, Betel quer dizer casa de Deus. Oséias muda o nome de Betel para Bet-Avém. Bet-Avém é casa da maldade. Mostrando que aquele culto em Betel, para Deus, era um culto de maldade, era um culto falso, um culto que ele não aceitava. Porque o culto verdadeiro era no templo de Salomão,
em Jerusalém. Sem mistura nenhuma, o culto puro. Por essas e outras a gente percebe que a aparência de Israel era uma, mas a realidade diante de Deus era outra. Por exemplo, hoje em dia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, existem pregadores que dizem o seguinte: olha para a minha vida para ver se eu sou de Deus. Se eu for abençoado financeiramente, é porque Deus está comigo e vai abençoar a sua vida. Isso é comum nos Estados Unidos e Brasil. É a mesma coisa que eles faziam em Israel. Eles olhavam para a abundância, eles olhavam para a fartura e falavam: Deus está comigo. Lembra que eu preguei em Amós a teologia do Reino do Norte? Nós estamos sendo abençoados, então Deus está aceitando nosso culto. Lembra que em Amós Deus fala: eu não aguento ouvir os cânticos de vocês. Eu tenho vontade de vomitar vocês. Então, assim, muito cuidado, não julgue as coisas pela aparência. Julgue as coisas pelo que a Bíblia diz. Porque se eu julgar pela aparência, fatalmente eu vou errar. Os responsáveis pela crucificação de Jesus eram pessoas extremamente ricas. Algumas delas até carregavam os pergaminhos sagrados. Os fariseus, mas interpretavam tudo errado. E crucificaram o Filho de Deus. Então, assim, cuidado, julgue pela Bíblia, não pela aparência. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 2. Os revoltosos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Olha que interessante. Esse versículo aqui no original em hebraico, ele quer dizer o seguinte: olha, vocês estão cavando um poço. E esse poço está cada vez mais fundo. Esse é o significado. E vocês estão dentro desse poço. Vocês estão num caminho sem volta, sem retroagir. Vocês são rebeldes. Vocês estão insistindo nesse caminho. Cavam, cavam, cavam. Só que vocês vão cair dentro desse buraco. Como a gente fala hoje em dia: olha, você está cavando o poço, vai cair dentro dele. É mais ou menos a mesma coisa. O que Deus está falando aqui? O povo está sem volta, o povo não quer converter, o povo está afundando cada vez mais. O caminho de um poço é sempre para o fundo, o caminho do poço é sempre para baixo. Isso é o que está escrito aqui no original. Por que o tradutor usou a palavra matança? Porque o caminho para longe de Deus gera morte. Matança do quê? Matança espiritual do povo. Lógico, havia homicídios, havia violência, também envolve isso. Mas o que está envolvido aqui principalmente é o afastar-se de Deus, como num poço sem fundo e sem volta. Amém? Vamos lá, versículo 3. Eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Olha que interessante. Primeiro ponto aqui nesses dois versículos: cegueira. Cegueira espiritual. Não conhecem ao Senhor. Segundo ponto: espírito de prostituições. Isso aqui está ligado à idolatria. Isso aqui é um espírito, uma forma de agir, uma forma de pensar que toma conta do povo como um todo. Não somente isso, essa maneira de pensar e agir gera um cativeiro demoníaco. Porque eu jamais posso me esquecer, lá no Pentateuco, é a primeira citação que mostra que por trás do ídolo existe um demônio, buscando adoração. E essa doutrina é confirmada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20.
Quando ele fala, o ídolo é alguma coisa? Não, o ídolo é nada, nem o sacrificado a ídolo é nada. Porém, aquilo que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios. Mostrando que em toda prática idólatra, toda prática que não é o Deus verdadeiro, está acontecendo um culto a demônios. Isso incomoda muita gente. Outro dia no canal da igreja tem uma palavra nossa lá no Gênesis, a tática da serpente, na qual eu fiz um pequeno apanhado de defesa da fé cristã, de apologética, e comentei as falhas doutrinárias de outras religiões, né? Já teve gente no comentário metendo a boca. Porque as pessoas não conseguem enxergar o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo fala que o culto idólatra, a prostituição, que essa prostituição aqui é prostituição cultural, é sexo ritualístico, está envolvendo demônios. Então tem que ter sempre isso em foco. Isso aqui pode chegar num nível em que você vê pessoas que elas alegam conversar com tais entidades. A coisa pode chegar muito profundo. Existem alguns ambientes espirituais que são complicados. Em alguns países, algumas cidades, alguns lugares, a coisa se complica. Entendeu? E somente à luz do Evangelho, a libertação que há em Cristo, é que pode libertar essas pessoas desse cativeiro. É um cativeiro. Pessoas boas, pessoas de caráter, muitas pessoas sinceras, mas que estão no caminho que a Bíblia diz que é um caminho de morte. A Bíblia diz que Deus desaprova. A idolatria desagrada a Deus. Então isso aqui é uma coisa assim impressionante. E qual o ponto final aqui dos versículos? A falta de arrependimento de Israel. Eles não só faziam, mas eles não estão querendo se voltar a Deus. Nós vamos ver mais à frente que a base do relacionamento com Deus é sempre via arrependimento. Sem arrependimento, não tem relacionamento com Deus. Amém? Vamos lá, versículo 5. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Olha que interessante. Primeira coisa, raiz de todo pecado, soberba, orgulho. Soberba de quê? De não seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui no Reino do Norte está sendo desobedecida, há tempo. E o povo, de uma maneira arrogante, achava que estava servindo a Deus. Todas as vezes que eu crio uma adoração a Deus, que não é a adoração da Bíblia, é um orgulho, é uma arrogância, é uma altivez de pensamento, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muito cuidado. Adorar a Deus é de maneira bíblica. Então, normalmente, a soberba é a raiz de todos os pecados. Não, mas eu não penso assim. Eu já conversei com algumas pessoas que até frequentavam a igreja. E aí a pessoa veio conversar num determinado assunto. Era um assunto até simples. E aí eu, numa boa, conversei e falei, mas veja, já parou para pensar que tal passagem diz isso, isso, isso? Uma coisa óbvia. Tipo, como branco é branco. A pessoa respondeu para mim e falou, mas eu não penso assim. Então eu não vou agir dessa forma. Eu falei, mas está escrito. Está escrito, mas eu não penso. Isso é arrogância, isso é orgulho, isso é a raiz do pecado. Isso é uma cegueira espiritual. Amém? Vamos lá. Versículo 6. Muito interessante esse versículo. Então, irão com seus rebanhos e com seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Até aqui. Olha que interessante. Sabe o que Deus está falando?
Vocês estão vindo com os rebanhos para fazer sacrifício. Vocês podem vir com o melhor dos rebanhos. Só que vocês não vão me achar, porque eu não vou aceitar vocês. Eu me retirei do meio de vocês. Deus está falando isso. Deus se retirou do meio de Israel. E por que que ele não aceitou isso? Simples, porque Israel está chegando a Deus com o coração errado. A falta de arrependimento, o orgulho de Israel, afastaram eles do Senhor. Lembre, irmão, o que acontece? Muita gente só vai para a igreja quando a coisa fica feia. O entender da passagem aqui parece assim, que quando a coisa apertava, Israel procurava Deus. Até hoje é assim, muita gente quando a coisa aperta, busca Deus. Mas a pergunta é, e todo aquele caminhão de pecado que ficou para trás, você se arrependeu? Se não, você tem pendência com Deus. E Deus não vai aceitar a sua adoração. A base do relacionamento com Deus é o arrependimento. Lembra a pregação de João Batista, preparando o reino? Qual que era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, raça de víboras. Dai frutos de arrependimento. Quer dizer, obras que demonstram o arrependimento. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é uma tristeza. Arrependimento é uma metanoia, mudança de mente e de atitude. Eu identifico o meu erro e imediatamente eu converto a minha ação. Confesso o meu pecado a Deus e começo a andar de maneira diferente. Até hoje na igreja, tem gente frequentando a igreja toda semana, mas não tem esse coração arrependido. Não vai conseguir se relacionar com Deus. Pode chorar, pode sentir arrepio, pode dar cambalhota, pode cair para trás, pode dar pirueta. Não vai se relacionar com Deus, porque está construído sobre uma base errada. Deus se retira desse tipo de pessoa. Lembra do Apocalipse, a igreja de Laodiceia? Aquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, eu entrarei. Aquele versículo não é um versículo de evangelismo. Aquele versículo é para a igreja. É carta à igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado de fora. Se retirou da igreja. Por quê? Porque era uma igreja orgulhosa. Sou rica e abastada. E não preciso de coisa alguma. O que Jesus falou? Você é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre colírio para que unja os teus olhos e vejas. Entendeu? Então, bota isso na cabeça. Oséias daqui para frente vai bater muito nisso. A palavra-chave é arrependimento, abandono de caminhos errados e começar a andar nos caminhos do Senhor. Você pode dar milhões de dólares de dízimo, você pode sustentar milhares de igrejas, fazer um monte de coisa. Não vai adiantar nada, porque não houve arrependimento diante de Deus. Amém? Versículo 7. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Até aqui. Gente, esse verbo, aleivosamente, é um verbo assim que entoa rebeldia, uma atitude altiva. Aí o que ele está falando? Geraram filhos estranhos. Esses filhos estranhos, parece que é o seguinte, filhos, frutos da prostituição cultural. Mas como em Oséias existe muita figura, muitos teólogos entendem assim, esses filhos o que são também? São os frutos da prática idólatra. São as consequências do abandono de Deus. E quando você vai para a história, você percebe que as duas coisas são válidas.
Primeiro, sim, da prostituição cultural acontecia gravidez e acontecia filhos. Do adultério espiritual acontecia isso. Mas não parou aí, antes fosse apenas isso a consequência. Israel foi destruída, foi arrancada como país, com raiz e tudo, para nunca mais voltar. Por quê? Porque esses foram os frutos, esses foram os filhos. Israel gerou um ambiente e colheu os frutos desse ambiente. Amém? Versículo 8. Tocai a corneta em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Avém, depois de ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, manifestei o que está certo. Até aqui. Olha que interessante. Tocar a corneta, o que é? É um toque de guerra. É um toque de aviso. O que esse versículo está falando? Esse versículo está falando da invasão assíria sobre o reino do norte. Está falando de aviso de guerra. Está falando do que ia acontecer. Olha, entram em prontidão, porque a invasão vai vir. E olha que interessante. Quando fala Efraim, está falando de Israel. Efraim era a maior tribo do reino do norte. Agora, quando fala em Benjamim, está falando de Judá, reino do sul. Então, o que você percebe? A invasão assíria ia vir com uma força tal que, além de destruir Israel, ia sobrar também para parte de Judá. Então, aqui a palavra do profeta não é apenas avisando Israel, olha, a guerra vai vir. Está avisando Benjamim, ó, vocês aí de Judá, não pensem que vocês são melhores, não. Pode sobrar para vocês. Sabe aquele versículo bíblico que fala, aquele que está de pé, cuide para não cair? É uma grande verdade, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é bom demais. E esquece que a gente peca todo dia. E que se não fosse a graça de Deus, a gente estava vendido. Não é verdade? Então, assim, esse aviso de guerra se cumpriu. E quando você olha a campanha assíria, arranhou Judá também. Nós vamos estudar a campanha assíria contra Judá. Quando Senaqueribe vai vir e vai sitiar Jerusalém. Nós vamos estudar tudo isso, nós vamos ver toda a cronologia. Nós vamos ver a palavra do profeta Oséias se cumprindo no livro de Reis e no livro das Crônicas. Está tudo lá. Só que aconteceu. Amém? Vamos seguir, versículo 10. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Até aqui. Novamente, ele está falando de Judá, reino do sul, e Efraim, que é Israel, reino do norte. Vamos começar de trás para frente. Efraim está quebrantado no juízo. Efraim vai ser destruído. Israel vai ser quebrado. Israel está debaixo do juízo. Qual é o motivo? Porque em vez de seguir a Bíblia, seguiu mandamentos de homens. Lembra que eu comentei na palavra passada que você só deve seguir a orientação do pastor quando o pastor dá uma orientação bíblica clara. Que se o pastor dá uma opinião pessoal, é papel dele falar, olha, essa é uma opinião pessoal minha. Se você quiser seguir, você segue, mas ore. Mais ou menos é o que está aqui. Se você sair seguindo a homens, você vai quebrar a cara. Agora, quando você segue a Bíblia, não é conselho de homem, é conselho de Deus, você está seguro. Isso no reino do norte, mas olha que interessante, ele fala algo sobre Judá. Ele fala, vocês são como aqueles que removem os limites. O que é isso aqui? É quando mexe no marco das propriedades. Existe uma coisa que Deus abomina. É quando você rouba a terra do outro. Por quê? Porque Israel tinha um sistema agrário
que a cada 50 anos a terra que era alugada voltava para o dono. Dessa maneira, todas as tribos mantinham por centenas de anos o mesmo tamanho da terra. Se você mexesse naquele marco, é como se você estivesse roubando a Deus. Esse princípio vem até hoje. No mundo moderno, qual o primeiro problema que a gente vê? Os poceiros, aquelas pessoas, algumas delas ricas, que vão e tomam porções de terra que não são delas, chamados grileiros, que fazem uma série de sujeira para tomar terra. Deus abomina isso, Deus não aceita, isso é pecado. Outro pecado que Deus abomina, a pessoa que vai lá e invade a terra do outro. Por exemplo, na igreja, eu creio que um crente jamais deve participar de invasão de terra. Um crente jamais deve participar de invasão de propriedade. Porque isso vai diretamente contra a lei do Senhor. Isso é um pecado grave. Diferente de programas agrários, da coisa legalizada, da coisa documentada, que passou por um processo. Eu conheci um irmão que a propriedade dele tinha documentação, tinha tudo, e lá no passado houve todo um processo. Mas ele não fez parte disso. Quando ele adquiriu a propriedade, ela já estava documentada. E aí ele entrou e foi abençoado. Eu lembro de um pastor que ele estava para comprar uma propriedade aqui perto, na estrada ecológica aqui de Pinhais. Propriedade super boa. Valor super barato. Na época estavam pedindo 20, 25 mil. E aí esse pastor perguntou, tem documentação? Aí o cara falou, não, aqui é tudo grilado, aqui é tudo invasão, é tudo posse. O pastor falou para o cara, leve a mão, não, mas esse tipo de negócio eu não faço. Eu não vou entrar em nada que foi invadido. O cara ficou sem entender nada, porque a propriedade valia mais de 300 mil reais. E de um dia para outro ele ia ganhar 275 mil. Sem a bênção do Senhor. Glória a Deus pela vida desse pastor que não quis comprar essa propriedade. Com certeza esse homem deve estar sendo abençoado até hoje. Então cuidado quando você vai fazer os seus negócios. Deus aqui fala do pessoal ajudar. Vocês são como aqueles que removem os marcos. Isso aqui é muito amplo. Isso aqui fala de toda prática desonesta. E muito cuidado com aquilo que você apoia. Apoia aquelas coisas que são dentro da lei. Uma desapropriação, pagando um preço justo. A terra sendo dada realmente a quem precisa, a quem vai praticar agricultura familiar. Entendeu? E vai ser abençoado, vai produzir alimentos. Coisa correta. As coisas de quem é de Deus são na lei. São transparentes, tudo legalizado. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 12. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Olha que interessante. Como é que a traça come a roupa? Ela entra um dia no armário, come toda a roupa e vai embora no outro dia? Como é que a podridão entra? As coisas não vão apodrecendo gradativamente? O que Deus está falando aqui no versículo? Ele fala, olha, eu estou apodrecendo vocês lentamente. Vocês estão no caminho de morte faz tempo. E vocês não estão percebendo. Vocês estão se destruindo por dentro. E olha o que o versículo fala. É Deus que faz. Efraim está oprimido. Não, portanto a Efraim serei como a traça. É Deus que está se fazendo como a traça. É Deus que está trazendo a podridão. Eu pergunto, o mesmo Deus do Antigo Testamento não pode fazer a mesma coisa em dias do Novo?
Sim, é só você olhar à sua volta, é só você olhar os sinais, as trombetas de Deus tocando, os juízos. Só que essa sociedade aqui se orgulhava que servia a Deus, inclusive Judá. E Deus está falando, eu estou apodrecendo a sociedade de vocês por dentro. E as duas vão ruir. Primeiro Israel, para nunca mais voltar. Depois Judá, que voltou depois de 70 anos. Mas voltou porque Deus é bom, voltou porque Deus tinha uma aliança com Abraão, voltou porque Deus tinha uma aliança com Davi. Lembra daquilo que eu falo, a pressão entre as duas alianças? Saiu por causa da aliança de Moisés, que tinha que sair. Mas Deus trouxe de volta por causa da aliança com Abraão e com a aliança com Davi. É a tensão entre as duas alianças. O Deus justo cumpre as duas. Glória a Deus por isso. Voltou. Amém? Versículo 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Olha que interessante, quem é o rei Jarebe? Rei Jarebe é um apelido. Rei Jarebe é o rei que é maioral dos guerreiros. Isso é o rei Jarebe. O que aconteceu aqui? Tanto Israel como Judá foram pedir ajuda para a Síria. Em vez deles confiarem em Deus, eles confiaram nos homens. E essa ajuda que eles acharam que tiveram foi a destruição deles. O rei Oséias, que reinou entre 732 e 722, ele pagava tributos à Síria. Aí ele resolveu parar de pagar. A Síria veio e destruiu tudo. Da mesma maneira, o rei Acaz, no reino do norte, pediu ajuda para a Síria numa guerra. A Síria ajudou. Na mesma campanha militar, a Síria veio, quando tomou Israel, tentou tomar Judá. Só não tomou, porque quem era o rei de Judá era Ezequias, e eram dias do profeta Isaías. E o povo se humilhou, e o povo se arrependeu. E Deus operou um milagre, senão Judá também teria sido tomada. Só não tomou, porque diferente do reino do norte, o reino do sul tinha reis bons e reis maus. Uma coisa importante, deixa eu fazer um parêntese na palavra, que outro dia nós tivemos uma discussão aqui em casa. Os irmãos conseguem compreender bem essa diferença, reino do norte e reino do sul? Que reino do norte é Israel, reino do sul é Judá, mais ou menos é assim. Imagina o Brasil. Aí, num determinado momento, o Brasil se divide. O sudeste e o sul viram Judá. O nordeste, o norte e o centro-oeste viram Israel. Continua sendo o Brasil. Continua sendo o mesmo povo. Só que são dois reinos diferentes. Isso é o reino do norte e o reino do sul. Os irmãos compreenderam? Acho que aí fica bem explicadinho. Porque surgiu um BO aqui em casa, falou, será que o pessoal sabe? Porque às vezes a gente vai falando e a pessoa não para pensar. Então o reino do norte é um país dividido. O reino do norte se rebelou primeiro, caiu primeiro. O reino do sul se rebelou depois, caiu depois. Só que quem vai voltar do cativeiro é só o reino do sul. Entendeu? Então sempre lembra do Brasil. Imagina o Brasil ser dividido no meio. É o mesmo povo, só que passou a ser administrado politicamente diferente. E aí vamos dizer mais ou menos assim, aqui no sul e no sudeste todo mundo é crente. Lá no nordeste, norte e centro-oeste todo mundo é feiticeiro, idólatra. Mais ou menos é isso que aconteceu, para vocês entenderem. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Tá bom. Versículo 14.
Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Até aqui. Olha que versículo interessante. Na teologia de muitas igrejas hoje, eles iam escrever esse versículo assim. Eles iam escrever: a Assíria arrebatará, da Assíria ninguém escapará. Aí você fala, por quê? Não, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus não faz isso. Mas engraçado, a minha Bíblia está falando, ó, para Efraim serei. Quem é o leão? Quem é o leãozinho? É Deus. Qual é a figura aqui? Imagina um leão à espreita. Quando o leão ataca, ele arrebenta com a presa, ela não escapa. E aí ele pega, come parte da presa no lugar e depois leva embora para sua toca. Quem é esse leão? Deus. Quem é que diz que ninguém de Israel vai escapar? Deus. Quem é que executa esse juízo? Deus. Qual a ferramenta que Deus usa? Os assírios. É o martelo na mão de Deus. Entendeu? Mas quem controla o martelo? É Deus. Agora, por que os assírios quiseram conquistar todo mundo e matar todo mundo? Porque eles eram orgulhosos, tinham sonhos de grandeza e queriam se tornar o maior povo na terra. Eles eram maus. E aí o que acontece? Sendo maus, cumpriram aquilo que estava no coração deles. O que Deus fez? Não precisou fazer nada, apenas entregou os assírios ao próprio desejo. E alinhou as circunstâncias. E os assírios vieram, destruindo tudo. É assim que funciona. E olha que interessante, tem uma coisa aqui nesse versículo 14, que você precisa parar para pensar. Deus fala que como um leão, ele se retira para a toca. No versículo anterior, ele fala o seguinte, ó, o povo está vindo me buscar, mas eu me retirei deles. É a mesma figura. E aqui entra a primeira aplicação que tem nesse texto. Veja, cuidado com os ambientes que você cria na sua vida. Cuidado com aquilo que você planta. Israel criou todo um ambiente de desobediência a Deus, de desrespeito com a palavra, de ofensa a Deus. Muitas vezes na nossa vida eu posso estar criando o mesmo ambiente. Em maior grau, em menor grau. Isso é uma resposta que cada um tem que dar. Sabe aquele tipo de resposta que é você e seu travesseiro? E o Espírito Santo que habita em você, se você é salvo, ministrando seu coração? Que tipo de ambiente você tem gerado na sua vida? É um ambiente de louvor verdadeiro a Deus? É um ambiente de arrependimento? É um ambiente de alguém que busca? Eu estava, um dos pastores que eu estou consultando, Oséias, é o pastor Wilson Porte Júnior, lá da Igreja Batista Liberdade de Araraquara. Muito bom pastor, muito competente. Inclusive tem um estudo muito bom sobre Oséias. E em cima dessa passagem ele estava falando o seguinte, ele falou, com que intensidade você busca o Senhor? Você é alguém que gosta de ouvir louvores bíblicos durante o dia? Você é alguém que tem fome de ouvir uma boa palavra? Você é alguém que tem expectativa de ir para o culto? O que Deus vai falar com a sua igreja hoje? Você é alguém que durante o dia está ocupado nos seus afazeres, mas assim que você tem uma brecha, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você coloca uma palavra para ouvir.
Gente, isso é ambiente. Nós somos o que nós comemos. Se você quer saber quem de verdade é prioridade na sua vida, veja a quantidade de tempo que você gasta com cada coisa. Aquilo que você gastar mais tempo é a prioridade da sua vida. Por exemplo, você vai pegar um ônibus para trabalhar, você tem duas opções. Você pode ir pegar esse ônibus buscando a Deus, pode botar o fone de ouvido, ouvir uma boa pregação, pode pegar o fone de ouvido, ouvir a Bíblia falada, ou você pode ouvir fofoca da internet. Agora, de que ambiente você vai comer? Israel plantou todo o ambiente. Prosperaram? Prosperaram. Mas valeu a pena? Depois foi tudo destruído, ruiu. Lembra aquela palavra do servo prudente que constrói a casa sobre a rocha? A rocha naquela palavra ali, naquela passagem, a rocha ali é a palavra de Deus. Depois vai lá consultar, é Mateus 7. Você está construindo a sua vida sobre a verdade da palavra de Deus? Se não, sua vida num determinado ponto vai ruir. Alguma área da sua vida, ou ela toda, vai desabar. Porque a hora que a tempestade chegar, você não vai conseguir passar por isso. Cuidado com os ambientes que você cria. Você criar um ambiente da presença de Deus, você vai ser alguém encharcado da presença de Deus. Se você criar um ambiente de mundanismo, de futilidade, de coisa tola, você vai afastar a presença de Deus. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja. O perigo de aceitar as trevas como normais. Veja, nós vivemos num tempo super difícil. Nós vivemos num tempo que a coisa está feia. Vou te dar um exemplo disso. Vai num casamento e veja o comportamento das famílias quando começa a tocar funk. Como que as mulheres começam a dançar no casamento? Vou te responder, não todas, mas as que vão dançar, dançam de maneira sensual, dançam de maneira indecorosa. E todo mundo olha e acha que é normal. Eu queria ver se a sua bisavó visse aquilo. Eu queria ver se o seu avô visse aquilo, talvez o seu pai. Sabe, a gente vai se acomodando com o pecado e a gente vai achando que o pecado é normal e o pecado não é normal. Como se livrar disso? Padrão da palavra de Deus. Somente através do padrão da palavra que eu não vou me acostumar com o pecado. Não vou me acostumar com as trevas. Por exemplo, no Brasil, no Ocidente, nós vivemos numa sociedade mergulhada em trevas. A pergunta é, você se acostuma com isso e aprova? Ou você é alguém que se afasta disso? Veja, tem gente que se acomoda com o pecado. A pessoa até vai para uma igreja, mas a vida dela é mergulhada em pecado, acomodou. As trevas ficaram normal. O que eu tenho que lembrar? O Novo Testamento fala que a nossa consciência pode ficar cauterizada pela falta de arrependimento. O que é cauterizado? É aquela cicatriz da dor que perde a sensibilidade, da queimadura. Perdão, não é dor, queimadura. Quando queima, aquele local que queima perde a sensibilidade, aquilo chama cauterização. O apóstolo Paulo nos adverte que os crentes, podem ter em algumas áreas a sua consciência cauterizada. É uma carta a uma igreja. Cuidado. Não se acomode com o pecado. Não se acomode com as trevas. Amém? Que mais? Tá.
Cuidado para não trair Jesus. Como que eu posso trair Jesus hoje? Veja, eles traíram Deus com o culto a Baal. Sabe como é que a igreja traz Jesus hoje? Vou te responder, com mundanismo. Nós temos uma igreja mundana. Israel era a mesma coisa. Lembra do livro de Amós? Era muita festa, muito churrasco, muita roupa boa, comida boa, grana. Mundanismo. Cuidado, você pode estar traindo a Jesus por práticas mundanas na sua vida. Sabe aquele coração nas coisas do mundo? Veja, não tem problema ter carro bom, não tem problema ter casa boa, não tem problema ter conforto, não tem problema ter armário bom, nada disso é problema. Não tem problema ter casa na praia. Se Deus te der, amém. Agradeça a Ele, mas o problema é ter o coração nessas coisas. Lembra que Jesus falou que é do coração que estão as raízes do ser humano? Cuidado com o mundanismo. A turma até brinca, aquela piadinha, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Gente, isso é mais real do que você pensa. Eu conheço igrejas boas, sérias, que tem crente mundano lá dentro. Entendeu? Mundano. Então assim, cuidado. Amém? Que mais que eu coloquei aqui? É isso aqui. São duas coisas ligadas, tá? Veja, quando você olha a história humana, quando você olha o mundo, você percebe que se estabelecem nas nações tronos de iniquidade. O que são esses tronos de iniquidade? É influência de principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestes, dominadores desse mundo tenebroso. Essas hostes malignas, de acordo com a prática do povo, de acordo com seus falsos ensinos, de acordo com a adoração imposta àquele povo, elas geram verdadeiros tronos nos países. Como que eu removo esses tronos? Ah, pastor, já sei, vou alugar um helicóptero e vou jogar óleo da unção na capital do país. Tem gente que pensa que é assim, né? Já fizeram isso, inclusive, no Brasil. Alugaram um helicóptero e deram a volta na esplanada dos ministérios e jogaram óleo. O Brasil ser resgatado. Correm nas cidades, ungindo a cidade. É assim que se destrona um trono? Não. Jesus não falou, as portas do inferno não prevalecerão? Não prevalecerão sobre o quê? Sobre o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Você só liberta um povo, você só liberta uma família, você só liberta um país através da pregação do evangelho. E eu tenho uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão. Tem famílias em que foi estabelecido um trono maligno naquela família. Família está no engano, religiões falsas, práticas mundanas, uma série de coisas. Aquilo é um trono. Entendeu? Isso aí só é destruído pelo poder do Evangelho de Cristo. Lógico, oração, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Oração, jejum, pregação, santidade, todas essas coisas. Amém? Outro detalhe aqui, tá? Só que olha que interessante, tanto em Israel como em Judá, tinha gente que era povo de Deus. E com certeza tinha gente que era povo de Deus que se corrompeu. O que eu aprendo aqui? Cuidado com influência demoníaca sobre os crentes. Um crente não pode ficar endemoniado. Não existe isso na Bíblia, porque o Espírito Santo está nele. Agora, um crente pode ficar oprimido. Um crente pode ter seus pensamentos completamente bagunçados por um espírito maligno, por conceitos anticristo.
das mais variadas formas. Um exercício para você essa semana. Fecha para balanço, para pensar, Senhor, existe alguma área da minha vida que está cativa pela ação de espíritos malignos? Existe alguma influência que tem me oprimindo, me levando a ter comportamentos que me afastam de ti? Talvez você vai se surpreender. Talvez você vai se surpreender. Amém? E aí, para encerrar, a última aplicação, só relembrando, soluções humanas não servem para problemas espirituais. Soluções humanas são para problemas humanos. Problemas espirituais se respondem com soluções espirituais. Amém? Vamos orar?